Graças damos, né, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por estarmos aqui mais uma vez reunidos, né? Vamos agradecer, porque hoje em dia nós sabemos, né, que com essa pandemia muitos, né, já não estão no nosso meio. A pandemia tem levado muita gente, muitos amigos, né? Muitas pessoas. E isso é muito triste, né? Em nome de Jesus, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui. Embora quem morre em Cristo está no lucro, né? Mas eu quero falar uma palavra aqui hoje que vem falar realmente disso, né? Das pessoas insensatas, que não estão em Cristo Jesus, mas é pela misericórdia de Deus, né? Quero ler então aqui em Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18, Romanos 1, 18. Porque dos céus se manifestou a ira de Deus sobre a impiedade e a justiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. A ira de Deus sobre os homens, né, que detêm a verdade, né, e faz isso como injusto aos olhos dos homens. Ele não salva sua alma e nem muito menos deixa as pessoas se salvarem, né? Fazem pregações terríveis que não tem nada a ver. Isso era, Paulo estava falando daqueles homens, né, da época. E a gente vê muitas coisas aí hoje ainda parecidas, né? Porque vem a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Porque as suas coisas são invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a tua divindade. Se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis, né? Para ter fé em Deus basta a gente olhar para o lado, né? Basta a gente olhar para a gente mesmo, pela nossa própria vida, né? Quem é que pode criar isso? Quem é que pode criar um corpo perfeito e a gente ainda sabendo que tem o espírito, né? Tem a carne e tem o espírito. Como que pode uma coisa por si só criar tudo isso, né? E nem com todas essas coisas as pessoas creem. Até hoje, né? Muitos ainda não creem. Acha que a criação de Deus foi somente um acaso. Precisa ser de uma ignorância muito grande para pensar uma coisa dessa. Né? Como pode um corpo perfeito, dividido em dois, né? Uma carne e um espírito? E ainda mais, né? Quem crê, né? E não duvidar em seu coração, ser batizado, ainda pode ter vida com Deus. Porque aqui nós estamos, na verdade, mortos espiritualmente, porque fomos todos injustos para com Deus, né? Como fala lá, né, em Gênesis, né, que a Eva foi lá, comeu do fruto que não se devia comer, né? E
E aí veio a ira de Deus sobre o povo e foi expulso da presença de Deus e fomos mortos espiritualmente até a vinda de Jesus. Né? Infelizmente muitos, né, não creem, mas de repente a gente lendo uma palavra, vamos ler, né, falar aqui da palavra de Deus, ver se ainda a gente consegue, né, pelo poder do Espírito de Deus, umas pessoas ouvirem e se dar conta, despertar, né, porque o Deus Todo-Poderoso tem todo esse poder, né. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles ficam inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram glória. Antes, em seus discursos, se desvaneceram o seu coração. Insensato se obscureceu. Dizendo-se ser sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Não creram, né? E de aves e de quadrúpedes e de répteis, porque disseram, né? Isso foi abertamente, foi dito que Deus não expulsava pelo dedo, que Jesus não expulsava pelo dedo de Deus, mas sim por demônios. Então eles blasfemaram contra o poder de Jesus Cristo, contra o poder do Espírito Santo, porque na verdade era o Espírito de Deus que estava lá, né? E eles blasfemaram, chamaram de demônios. Por isso ele fala assim, né? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível e em semelhança de imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Répteis, que a gente sabe na palavra, significa a cobra, né? Também. Répteis, cobra também. E a gente sabe que a cobra, né, na Bíblia é Satanás, é o demônio. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Né? Já que não creram, então Deus entregou. Pois mudaram a verdade de Deus em mentiras e desonra e serviram mais as criaturas do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A cegueira do homem é uma coisa séria, né? A cegueira do homem, a falta de fé em Deus. Ah, se eles soubessem, né? Quão sério essas coisas. Essas pessoas que não creem em Deus, com tudo isso que Deus deixou pra gente aqui. Muitos não creem por falta de sabedoria, por nunca ter pego a palavra de Deus e ler, né? Mas tem também, em compensação, muitos que conhecem a palavra muito bem. Esses são os piores. Como Satanás, né? Que era um anjo de luz, conhece a palavra tanto quanto Jesus, mas escolheu o caminho do mal, né? E aí o castigo desses são bem piores, porque ignorou as coisas de Deus, ignorou a crucificação de Cristo, né? E aí esse aqui é pior castigo do que esse, a gente sabe disso, né? Então, quando a gente se desvia da palavra de Deus, quando a gente sai dos caminhos de Deus, né, a gente começa a viver tudo que a gente vivia antes, também a gente entra por essa porta, né, da destruição.
de não crer que Jesus veio, ressuscitou dentre os mortos pela nossa própria vida. Por isso que eu digo, muitas vezes a gente acaba desistindo por causa de algumas coisas que acontecem, né? Geralmente é assim, né? Geralmente acontece alguma coisa ali dentro da igreja, uma perseguição, uma coisa ou outra, a gente acaba desistindo. Quando na verdade é o mal, né, trabalhando contra a nossa vida, e a gente sabe que isso vai acontecer. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E é isso que ele quer fazer com a gente, destruir a nossa vida. E aí ele usa qualquer pessoa, principalmente os que estão à nossa volta, dentro de casa, na igreja, né, para atacar. E às vezes a gente acaba desistindo por causa dessas coisas, né? E a gente duvida também da crucificação de Cristo. Alguma coisa a gente precisa fazer. Não podemos ficar parados. Precisamos pôr nossa fé em prática, né? Para a gente permanecer no amor de Cristo. Senão, não entra, né? A gente não sabe quando Cristo vem. Foi o que aconteceu com as 5 virgens imprudentes, né? Aconteceu alguma coisa, elas, por desobediência, não continuaram praticando, ouvindo a palavra, praticando a palavra, né? E na hora que Cristo veio, bateu na porta, só as outras 5, né, virgens prudentes foram salvas. E hoje não é diferente. Muita gente está fora da igreja, né, não faz nada, já está vivendo normalmente no mundo, como se Cristo não viesse, não fosse voltar. E semelhantemente também, varões, deixando o uso natural da mulher. Não. Espera aí um pouquinho que eu acho que eu me perdi aqui. Vou ler o 26. Pelo que Deus os abandonou, as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades, uns para com os outros, varões com varões, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Muitas vezes a gente vê gente da igreja, né, pelo mundo, bem assim, né, nessa situação. Isso é bem verdade, até hoje a gente vê. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Eita! E aí fica mais difícil ainda da pessoa se voltar a Deus, né? É muito difícil você fazer um pastor ou alguém que foi da igreja voltar, porque aí já bate, a pessoa já não tem mais coragem, né? Não se arrepende. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, invejosos de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural e irreconciliáveis,
irreconciliáveis. Nossa. Sem misericórdia. Olha como se transforma pessoas. Parece que o mal vem, como Jesus disse, né? Vem e traz ainda mais 7 com ele. E a pessoa fica dessa maneira, como Satanás ficou, né? Ele era já irreconhecível e irreconciliável, no caso. Os quais, recebendo a justiça de Deus, entre parênteses, que são dignos de morte, e que tais coisas praticaram, aí fecha parênteses, não somente as fazem, mas também consente aos que os fazem. Foi aquilo que eu falei, né? Além de não entrar no caminho de Deus, né? Não se voltar para Deus, ainda fala mal das coisas de Deus, da igreja de Deus, dos servos de Deus. Não consegue voltar. Aí, para justificar o erro, né, dele, ele começa a amaldiçoar tudo que é de Deus. Cegamente. É uma coisa séria, né? É uma coisa séria. Nós precisamos vigiar verdadeiramente, né? Portanto, é inexcusável quando julgas, ó homem, que quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Meu Deus do céu. Só o Senhor para ter misericórdia. Né? Só Deus para ter misericórdia. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas de que, fazendo tu as escapará do juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, e paciência e longanimidade, ignorando a benignidade de Deus, te leva ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para si, no dia da ira da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Falei disso aqui no último vídeo que eu gravei, né? As pessoas estão brincando com as coisas de Deus. Estão brincando com a obra de Deus. Porque Deus disse que não veio abrogar a lei, mas veio cumprir. E que nós vamos ter que dar conta de cada vírgula da nossa vida aqui. De tudo que a gente fizer. Né? E se ele não veio abrogar, a gente vai ter que pagar. A palavra diz que bem-aventurado é o homem a qual Deus reputa, né? E perdoa os pecados. São bem poucos. Porque naquela oração Deus fala, perdoa, né, os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos inimigos. São bem pouquíssimas pessoas que aprendeu qual é o significado dessa palavra perdão. Poucas pessoas sabem o significado dessa palavra perdão. Quando já é para a gente perdoar, quando Deus coloca a gente na prova, né, muito normalmente a gente é reprovado. E se a gente não perdoa os nossos devedores, como Deus vai perdoar as nossas dívidas? Né? Sempre tenho falado disso aqui. Sem perdão, né?
Aí o que acontece? A gente vai ter que pagar por tudo isso que a gente fez. Porque a gente não conseguiu liberar o perdão para que Deus viesse nos perdoar. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade, e desobedientes à iniquidade. E obedientes à iniquidade, desculpa. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz mal, primeiramente os judeus, e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente os judeus, também os gregos. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Se a gente tem a lei, a gente não procura saber da lei, mesmo sem a lei a gente vai perecer. Mesmo sem lei perece. A lei é aqui, está aqui. A lei de Deus. E todo o que sob a lei pecarem, e todos que sobre a lei pecarem, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Para a gente ser justificado, é igual. Eu estou também sempre falando aqui da nossa mudança de vida, né? Da gente ouvir a palavra e a gente colocar no coração e a gente começar essa transformação na nossa vida. Porque se a gente mostrar isso para Deus, Ele está vendo o nosso esforço. E ainda que a gente tenha algum tipo de dificuldade, mas Ele vê que a gente quer mudar, né? Transformar. E isso é imputado como justiça para Deus. Né? Agora, quando a gente só ouve, vai na igreja, só ouve lá o pastor falar, só ouve lá e vai para casa, continua fazendo as mesmas coisas, continua praticando as mesmas coisas, não mudou, não mostrou interesse nenhum a Deus que quer mudar, a palavra não entrou no coração. E essa pessoa de jeito nenhum vai mudar. Porque primeiramente precisa a palavra entrar no coração. Não é somente ir na igreja, sentar lá, ficar lá ouvindo, às vezes pensando em outras coisas. Sair da igreja vazio, vai para casa. Não vai adiantar. Né? Precisamos nos transformar. Mostrar, né, para Deus essa mudança. Porque todos os que sem lei praticam a lei, porque todos que sem a lei pecaram, sem a lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hei de ser justificados. Porque quando os gentios não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei. Não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o seu Evangelho. Todos nós temos os nossos segredos, né?
Um dia isso vai ser abertamente julgado por Deus. Eis que tu, que tens por sobrenome judeus, repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confia que és guia de cegos, luz dos que estão em trevas, instruidores nécios, mestre de crianças, que tens a forma de ciência e de verdade na lei. Tu, pois, que ensinas e não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar e furta, tu que dizes que não se deve adulterar e adultera, tu que abominas os ídolos, comete sacrilégio, tu que te glorias na lei, desonra a Deus pelas transgressões da lei. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. É sério fazer a obra de Deus. É muito sério fazer a obra de Deus. E a gente tem visto muito isso hoje. Quem conhece a palavra de Deus sabe muito bem o que eu estou falando. Quem não conhece, né, a palavra de Deus, acaba se juntando a esses. Porque não conhece, aí perece por falta de sabedoria, como está escrito. Porque não conhece, não pega a palavra de Deus para ler. Né? Quando a gente tem Deus no coração, quando a gente aceita verdadeiramente Deus, a gente precisa ler a palavra e pedir ao Espírito de Deus para nos fortalecer, nos dar entendimento. Irmãos, eu vou falar a verdade. Não tem desculpa. Por quê? Porque por algum motivo Deus me bloqueou completamente na escola. E eu não aprendia, e eu já falei isso aqui. Eu não conseguia aprender. Eu cheguei até a 5ª série, né? Do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinta série eu cheguei empurrado. Porque eu não aprendia. Quando foi na 6ª série, eu desisti porque eu não aprendia. Não adiantava ficar na escola perdendo tempo. Quando Deus quer, Ele faz dessa forma. Né? E hoje Deus me deu sabedoria na palavra. Não porque eu sou um mestre, mas Deus me deu. Né? Algumas coisas eu entendo, algumas coisas Deus me iluminou. Quantas coisas Deus me mostrou na palavra. Né? E tem tanta gente que estudou, né, bastante, muito mais que eu. Porque na verdade eu não estudei, para mim ler, eu aprendi a ler aqui, lendo a Bíblia. Para falar a verdade, eu lia tropeçando. E leio tropeçando, né? Você pode ver hoje. Mas é assim que Deus faz, né? Deus faz é assim. Então, leia a palavra, pedir entendimento a Deus, isso qualquer pessoa pode fazer. Tem umas pessoas que não sabem ler, mas tem hoje, né, áudio que a gente pode ouvir. Também tem, né? A gente pode ouvir, pedir sabedoria a Deus para entender. Tem vários jeitos hoje, né, de ler, de entender a palavra, de buscar em Jesus para a gente não ser enganado. Porque o que tem de gente pregando qualquer coisa por aí, só Deus na causa, né? Acho que porque Deus me colocou aqui hoje para ler essa palavra foi justamente por causa disso. Muitas das vezes a gente não entende, né? É uma palavra bem um pouco complicada da gente entender, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Ele quer e pronto. Eu vou fazer a vontade dele. Né? Deus tocou no meu coração de ler isso hoje, eu vou ler. Né? Pedir sabedoria a Deus, porque eu não sabia o que eu ia falar. E quando a gente vai fazer a obra por nós mesmos, sem o entendimento, sem o Espírito de Deus nos ajudando,
né? Não sai nada, a gente não consegue fazer a obra. Faz, né, conforme estão fazendo por aí, de qualquer jeito. E aí a pessoa vai para a igreja, sai vazio de... Aí vai para a igreja, presta atenção, ainda sai vazio. Porque não tem palavra, né? Não tem palavra. E o que liberta é a verdade é Jesus. Não adianta, tem que ter palavra. A igreja tem que ter palavra. Eu não estou falando o pastor lá lê 2, 3 versículos e fica falando o resto do culto. Eu estou falando de ler a palavra. É isso que falta hoje. Jesus, ele quando ia pregar, né, com toda a sabedoria dele, ele sendo Deus, ele lia a palavra. Está escrito aqui. E era Antigo Testamento, mas ele lia a palavra. E hoje poucos são os que fazem isso. Nós precisamos da palavra. O que liberta é a palavra. Nem lembro onde eu parei. Porque aqui no 25. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu transgredir a lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura incircuncisão não será reputada como circuncisão? A incircuncisão, que por natureza é que se cumpre a lei, não te julgarás porventura a ti, que pela letra é a circuncisão transgressor da lei? A circuncisão, né? Eu sei que muita gente ainda não sabe o que é circuncisão. Nesse caso aqui, era quando, tipo, Abraão se circuncisou e circuncidou o filho dele com 8 anos, né? Que era cortar o prepúcio lá, né? Para falar uma palavra menos agressiva, do pipi, né? Do filho dele. E assim foi. Até Moisés, né? Tinha que se circuncisar. Tirar aquele excesso de pele. Isso que era se circuncisar. Fazia a circuncisão. Né? E aí até Jesus. Quando Jesus veio, aí Jesus aboliu isso, né? Porque aí já não era mais pela circuncisão, mas pela fé, pela graça. Já não vai precisar mais fazer isso. Se hoje alguém faz isso conhecendo a palavra, faz isso por causa da palavra, então já não acredita mais na fé, em Jesus Cristo, eu digo, né? Os judeus, muitos deles ainda fazem isso hoje, né? Porque não crê que Jesus Cristo é Jesus, que é Deus, né? Acha que Jesus é somente um profeta. E aí não obedeceu, né? Não ouviu as palavras de Cristo como Deus. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem a circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é do interior e circuncisão, o que é de coração, no espírito, né? Hoje a gente, para ser circunciso, nós somente crer de coração, ter fé em Deus, a gente já está circuncidado em Jesus Cristo. Vou ler aqui o 3. Qual é logo a vantagem dos judeus? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muito em toda maneira, porque primeiramente a palavra de Deus lhes foram confiadas. Pois que se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso.
como está escrito, para que sejais justificado em tuas palavras, e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da injustiça, e se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma, de outra maneira, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade do que a verdade de Deus, para a glória da sua, porque sou ainda julgado também como pecador? E porque não dizemos como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos? Façamos males para que venha os bens? A condenação desse é justa. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Está escrito isso, né? Olha o que Deus escreveu aqui sobre o homem. Não há nenhum justo sequer. Não há nenhum que o busque, né? Todos se extraviaram. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua trato enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição, miséria, e não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. A pior coisa do homem é quando ele não tem o temor de Deus, né? Debaixo dos teus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz. Os que são pecadores, né? Que não creram em Jesus, não creram que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então eles estão debaixo da lei ainda, e pela lei serão julgados, né? Para que toda boca esteja fechada, e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. É como Paulo falou, né? Agora ele sabe a lei, né? E ele pensou que era para a morte. Ele pensou que a lei era para a morte. Mas aí veio a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Para nos salvar. Ainda que a gente peque, né? Nós temos um advogado fiel, único. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas. Testemunho da lei dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Eita glória! Pela fé em Jesus Cristo. Antes de Jesus vir, eu já falei isso uma vez, até depois, né? Mas até Jesus nunca, e nem vai haver nenhum outro que possa nos livrar da ira de Deus. A gente não tem como sair daqui, desse lugar de trevas e de escuridão, onde a gente veio parar pela nossa desobediência. Nossa única porta e esperança é Jesus Cristo, para nos tirar desse lugar de trevas e escuridão. Olha o poder de Deus, olha o poder do sangue de Jesus na nossa vida.
Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu já ouvi algumas pessoas falar. Por que é condenada? Por que eu sou condenado? Eu não matei ninguém, não roubei, eu não fiz nada, por que eu estou condenado? Ah, ignorância, né? Essas pessoas, muitas delas, não creem em Jesus Cristo por causa dessas palavras. Porque ele se acha justo, né? Se acha justo. E ele não entende que nós estamos aqui destituídos, né, da glória de Deus. Ele não entende. Então ele não quer entender. E ele não quer saber de Deus, não quer saber de Jesus. Infelizmente, né? Infelizmente. Porque se ele se acha justo, então nós temos que crer em quem é justo, que é Jesus. Sem crer, já não é justo, já pecou, né? Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Eita, Deus ainda que avisou, né? Deus ainda avisou, né? Para que Adão e Eva não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí ela foi lá e desobedeceu a Deus, comeu, né? Quer dizer, praticou, é isso que significa comer, praticar. Coisas que não se devia praticar, né? E aí Deus foi e avisou para não comer, mas a mulher foi desobediente, foi lá, comeu, aí para piorar, né? Adão foi lá e comeu também. Aí foram expulsos de lá para cá, para esse lugar de trevas e escuridão. Por isso estamos aqui neste lugar. Muitas pessoas não querem entender essas coisas, né? Mas o que a gente vai fazer, né? Deus é Deus, sabe de todas as coisas. E tá lá o nome escrito, né? Para demonstração da justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador de quem tem fé em Jesus. De quem tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E, porventura, Deus somente dos judeus, e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé, a circuncisão e, por meio da fé, a incircuncisão. Né? Agora não precisa mais se circuncidar para ser, né, justificado. Somente esperar, crer e esperar em Jesus Cristo. Né? E a gente não precisa mais fazer isso, claro, né? Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Precisamos andar sobre a lei, sem pecar. Ou pecar o mínimo que a gente puder, né? Para que a gente seja justificado pela fé. Não transgredir a lei. Porque senão a gente não vai crer em Jesus Cristo dessa maneira, né? Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, o nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a
graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras. Tá vendo? Bem-aventurado o homem que imputa justiça sem as obras. Dizendo: bem-aventurado aquele cuja maldade são perdoadas e cujos pecados são cobertos. São poucos, né? Porque até Davi falou: poucos são os que são perdoados mesmo, né? Pecado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente também sobre a incircuncisão, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada, estando na incircuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Na época de Abraão não tinha saído a lei ainda. Quem escreveu a lei, quem Deus usou para escrever a lei foi Moisés, né? Antes de Abraão não tinha essas coisas, né? Não tinha essa lei. Mas Deus imputou, né, com as obras, a fé de Abraão, mesmo porque ele ofereceu, né, o filho dele, crendo que Deus ia, né, livrar da morte. Foi aí que Deus livrou, tá? E aí que Deus salvou Abraão, porque ele entregou o próprio filho, mas Abraão creu até o último momento que Deus ia devolver o filho dele. E ia, né, ia arrumar lá a ovelhinha para ser sacrificada no lugar. Foi aí que ele foi, né, justificado pela fé também, né? Ainda com as obras, né? É uma coisa maravilhosa, né? A obra de Deus. Tudo tem uma explicação, tudo é justificado, né, na palavra de Deus. Eu venho agradecer aos irmãos, né, que por hora estão aí comigo, pela palavra de Deus, e eu vou agradecendo em nome de Jesus.